Oi, gente! Algumas pessoas têm me pedido para gravar sobre o que é o vórtex, essa palavra que os Abraham falam com tanta frequência. Para quem está acompanhando os vídeos aqui no canal, o Abraham fala frequentemente: entre no vórtex, ou você saiu do vórtex, ou você precisa sintonizar com o que está no vórtex, ou sintonizar com o seu vórtex. Então, o que que é isso? Eu vou explicar tudinho para vocês e também vou dar várias dicas. O vórtex é a nossa realidade vibracional, é uma realidade que existe agora, no momento presente, mesmo sem ocupar nenhum lugar físico, e lá está armazenado tudo o que a gente está criando ao longo de vidas. Então, conforme a gente vai vivendo e a gente vai escolhendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta, uma versão melhorada vai sendo criada nesse vórtex. Então, mesmo que a gente não perceba que a gente pediu alguma coisa, se você vive algo que você gostou, esse algo você quer viver de novo e você quer viver melhor ainda. Então, uma versão desse algo legal aparece lá no seu vórtex. E se você vive algo que você não gostou, por exemplo, você deu uma topada, machucou o dedão do pé. Então, você não gostou de se machucar, você não gostou da dor, você não gostou de se sentir meio destrambelhado. Aí você cria no seu vórtex, mesmo sem consciência disso, uma versão em que você é ágil, você tem boa percepção de espaço, você se locomove com fluidez, você não se machuca com facilidade. Então a gente está sempre criando e melhorando essa versão nossa no nosso vórtex. Então a ideia é que a gente ao longo da vida, na verdade das vidas, a gente vai evoluindo, porque conforme a gente vive relações, vive escassez ou vive abundância de dinheiro, tudo que a gente vai vivendo vai afetando a gente e vai melhorando a gente. Mas às vezes não melhora a gente concretamente, pelo menos não de imediato. Porque vamos supor que você esteja com problemas em algum relacionamento. Então, essa pessoa é rude com você, ela te trata mal. Então, você está desejando ser bem tratada, ser respeitada, ter um relacionamento com alguém com quem a comunicação é fácil, com quem você cresça junto, que seja gostoso conviver. Então, você está criando uma versão disso no seu vórtex. Da mesma forma, vamos imaginar que você tem estado muito mal-humorado, briguento, reclamão. Então, isso não é agradável e você está criando o oposto disso no seu vórtex. Você está criando uma versão sua em que você é tolerante, agradável, gentil, compreensivo. Então, na verdade, a vida vai fazendo a gente evoluir. Então, cada vez que eu faço algo ruim para outro ser humano, aquela própria experiência me faz querer ser uma pessoa boa, mesmo que eu não tenha consciência disso. E essa versão melhorada de mim mesma, essa outra pessoa que agora é gentil, que agora é compreensiva, que agora sente amor pelos outros, essa versão começa a existir no nosso vórtex. Então, no momento presente, na forma de vibração, a gente vai se tornando essa melhor versão de nós mesmos. Então, a versão mais evoluída de nós mesmos é a versão que está nesse lugar vibracional, que é o vórtex. Eu vou ler um pedacinho para vocês de um livro que não tem em português, que seria o nome Entrando no Vórtex. Se fosse traduzido para o português, eu vou ler um trechinho da minha tradução para vocês, depois eu volto a explicar. Apesar de o vórtex do qual falamos não poder ser encontrado em mapas físicos, nem estar indicado por placas nas ruas, ele é uma realidade que existe do mesmo modo. É a sua realidade vibracional. Você sabe quando entra no vórtex pelo modo como você se sente, e você consegue saber pelo modo como você se sente quando você sai do vórtex. De fato, o seu sistema de orientação, que são as suas emoções, são as únicas placas de indicação ou mapa que te guiam para encontrar a entrada do seu vórtex. Então, o que o Abraham está dizendo aqui? Que quando a gente está com emoções mais altas, a gente entra no vórtex, porque
Em emoções mais altas, mais gostosas, a gente está em sintonia com o que está lá dentro do vórtex. Então, quando você se sente amoroso, você está em sintonia com essa versão melhorada sua, que é uma pessoa amorosa. E quando você está feliz e apreciando, você está em sintonia com essa versão melhorada sua, que está mais em sintonia com a fonte, que está sempre apreciando, sempre admirando. Então, voltando aqui. O seu vórtex é um paraíso vibracional, em que as frequências são muito altas e sem resistência. É por isso que a sensação é tão boa quando você entra no vórtex. E é por isso também que estamos tão felizes por vocês terem tomado a decisão de estarem aqui. Todos os componentes colaborativos para você se tornar fisicamente a versão mais expandida de você foram reunidos pela lei da atração e estão seguros em um lugar atemporal, não físico, em absoluta e eterna prontidão para o seu acesso e utilização através do seu vórtex de criação. Então, o que o Abraham está dizendo aqui? Que nós temos essa versão mais expandida lá no Vortex e que a gente vai ser muito feliz se a gente estiver vivendo isso concretamente na nossa realidade física e que nós temos ajuda para nos tornarmos essa versão que a gente está criando, essa versão mais expandida, essa versão mais feliz, inclusive essa versão que tem dinheiro, que tem abundância, que vive tranquilamente, que tem liberdade para fazer escolhas porque não vive privações. Então, tudo isso a gente criou e tudo isso está no Vortex. Então, a versão que está lá no Vortex não é só uma pessoa mais gentil, mais amorosa, é também uma pessoa mais abundante. Então, conforme a gente vai emitindo pedidos, até nos momentos que a gente viveu um pouco de escassez, que você queria comprar alguma coisa e não podia, isso fez você gerar a sua versão sendo alguém que pode fazer qualquer escolha, escolha de experiências. Eu posso viver isso se eu tiver vontade, eu posso comprar isso se eu tiver vontade. O Abraham fala que a fonte dentro da gente se torna isso que a gente pediu. Então, se torna esse ser que consegue viver liberdade. Então, lá no Vortex, a gente já está vivendo o ápice de tudo que a gente pediu na vida e que todos os componentes colaborativos para trazer isso para a gente na realidade concreta também existem e estão lá no Vortex, esperando a gente entrar em sintonia com isso, para a gente fazer o download desses caminhos, dessas ideias que vão nos trazer essas coisas e que a gente tem acesso a essas ideias. Elas estão disponíveis para a gente o tempo todo, mas que a gente só tem acesso a elas de vez em quando, nos momentos que a gente entra no Vortex. E o que é entrar no Vortex? É estar se sentindo bem, é estar em sintonia com o que está lá dentro. Então, o que você sentiria se você já estivesse vivendo o que está lá dentro? Abundância, o corpo perfeito, relações deliciosas. Você estaria alegre, você estaria grato, você estaria talvez saltitando de alegria, você estaria falando com as pessoas com florzinha na voz, você estaria lembrando do seu dia a dia com gratidão, com pensamentos gostosos. Então, toda vez que você está se sentindo dessa forma, você está no vórtex e você está em sintonia com o que está lá dentro. E estar em sintonia com o que está lá dentro abre a chavinha, ouvir a chavinha e abre a porta para você receber o que está lá dentro, para você fazer o download do que está lá dentro. Então você começa a receber ideias que trazem caminhos para você se tornar e para você viver o que você colocou no seu vórtex. E aí isso deixa de ser uma realidade só vibracional para ser uma realidade concreta. E tem algumas coisas que a gente recebe esse download e já muda a nossa realidade concreta imediatamente, e tem coisas que a gente recebe o download de um caminho mais longo. São mais etapas que vão ser feitas. É uma empresa que você vai abrir, tem todas as etapas que você vai fazer, mas você pode receber inspiração em todos os passos do caminho. É uma gravidez que vai levar um tempo para se concretizar, mas que o caminho tá lá e você vai recebendo conforme você tá pronto para receber. E pronto para receber tem a ver com entrar no vórtex, porque lá dentro você tem ideias muito claras
e lá dentro as coisas são fluidas e são fáceis e não tem problema se você ainda não está pronto, porque esses componentes colaborativos, eles não desistem da gente. Eles vão mostrando um caminho por aqui e por ali e vão atravessando a nossa resistência e dando um jeitinho e passando por baixo da resistência e passando por cima da resistência. O Abraham fala isso em alguns áudios. Então, eles não esperam que a gente não tenha resistência nenhuma ao que está lá dentro. Que a gente, vocês entendem o que é isso, né? De ter resistência. A gente resiste ao que a gente pediu, a gente atrapalha o que a gente pediu tendo pensamentos negativos, achando que é impossível viver certas coisas, achando que isso que a gente está querendo é difícil por esse e esse motivo concreto aqui do mundo físico que a gente ouve com tanta frequência, mas que tudo isso é balela, não tem nada disso realmente impedindo a gente. A única coisa que está impedindo a gente de ter o que a gente quer é a nossa vibração, e conforme a gente consegue achar pensamentos melhores, a gente vai subindo a nossa vibração e aí a gente fica em sintonia com o Vortex. Então, voltando aqui, para você ser um componente colaborativo ao seu próprio Vortex e a todas as coisas maravilhosas que estão lá reunidas, você precisa ser um equivalente vibracional ao seu Vortex. Isso significa que você também precisa ter uma vibração alta e sem resistência, ou pelo menos ter baixa resistência. Eu já vi o Abraham dizer que é impossível a gente não ter resistência aqui no plano físico, faz parte da nossa natureza ter um tantinho de resistência. Então não é zerar a resistência, mas baixar, né, para parar de atritar tanto, com a gente fazendo força na direção contrária ao que está no nosso vórtex e está puxando a gente. E aí me perguntaram no grupo do Telegram aberto como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo, se tem algum sinal de que a gente está no vórtex. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que estar no vórtex não é algo como se tornar iluminado, ou mesmo o Abraham compara muito com a ideia de você ter um diploma. Você terminou a faculdade e agora você tem o seu diploma, e aí você carrega aquele título para o resto da sua vida. Entrar no vórtex não é a mesma coisa. Então não é assim, atingi esse momento em que eu entrei no vórtex e agora eu estou no vórtex para todo o sempre. Não, a gente entra e sai do vórtex diversas vezes ao dia. Tem um áudio aqui no canal que, se eu não me engano, chama Como Entrar no Vórtex. É um rampage. É escrito em português, se fosse ler, estaria escrito rampagem, que é uma avalanche de palavras. E aí, nesse áudio, fala uma série de coisas que significa a gente estar no vórtex. Fala coisas como: quando eu estou no vórtex, o meu cachorro lambe o meu rosto. Quando eu estou no vórtex, eu sinto o meu poder. Quando eu estou no vórtex, eu pego menos no pé das pessoas. E assim por diante. Porque quando a gente está no vórtex, a gente sente que as coisas fluem bem pra gente. A gente tá mais amável, a gente tá apreciando, a gente tá de bom humor. Então, quando você tá de mau humor, reclamando, queixando da vida, queixando de alguma coisa que acabou de acontecer, naquele momento você não está no vórtex. E realmente, se você está irritado, xingando, seu cachorro não vem para perto de você lamber o seu rosto. Então, quando ele vem e lambe o seu rosto, mesmo por alguns segundinhos, você entrou no vórtex. E eu penso também que existem graus de entrar no vórtex, é a minha impressão, porque às vezes a gente tem menos resistência em algumas áreas da vida e tem mais resistência em outras. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que conforme eu tenho entrado no vórtex com mais frequência, uma série de coisinhas boas tem acontecido. Na verdade, um dos sinais de que a gente entrou no vórtex é que soluções ficam visíveis para a gente a respeito de coisas grandes e pequenas. Então, por exemplo, quando eu faço ovo diariamente, né? Frito ovo. E aí, quando eu batia o ovo, de vez em quando caía batia assim na pia, né? E aí, no que colocava o ovo na frigideira, às vezes caía um pedacinho de casca. E eu tentava pegar com uma colher, mas as minhas colheres, elas têm a borda um pouco arredondada, elas são espessas.
não são fininhas, e o metal, né? E aí eu empurrava a casquinha em vez de conseguir pegar, dava um pouquinho de trabalho. Até que um dia, já nessa fase de entrar no Vortex com mais frequência, veio a ideia na cabeça de usar a própria casca do ovo, porque ela é fininha e curvadinha certinho, e é super fácil. E aí outro dia veio a ideia na cabeça de por que você dá 2, 3 batidinhas, que aí você estilhaça toda a casca do ovo? Por que você não dá uma batida que faz um corte, né, uma trincada ali na casca do ovo? Então, essas ideias que ficam vindo na nossa cabeça parece besteira, mas isso é sinal de que você está no Vortex, com acesso a soluções para absolutamente qualquer detalhe da vida. Então, um outro exemplo, o lugar que eu tenho consultório, quando eu fui alugar aquela sala, me explicaram que para estacionar o carro era mais fácil entrar de ré. E aí, por 1 ano e meio, eu obedientemente entrei de ré, sem nem pensar a respeito. E um dia eu estava em cima da hora e tinha um carro estacionado numa posição que dificulta. E quando acontecia isso, geralmente eu ficava manobrando várias vezes até conseguir parar o carro na minha vaga. Mas nesse dia também, no Vortex, veio a imagem do carro entrando de frente, muito facilmente. Aí eu pensei, ué, por que que eu fico entrando de ré, né? Só porque me falaram. Olha aqui, é muito mais fácil, eu não preciso ficar manobrando, especialmente quando tem o carro nessa outra posição, que é da vaga da frente. Então, esse tipo de coisa acontece muito. A Esther, recentemente, depois que ela começou a aplicar a caixa da inativação, ela também baixou a resistência dela em vários aspectos. E apesar de ela já ser uma pessoa que entra no Vortex com muita frequência e dela já ter manifestado coisas tão grandiosas na vida dela, o Abraham estava comentando que depois que ela começou a praticar a caixa da inativação, um monte de coisinhas que ela vinha querendo começaram a acontecer, uma após a outra. Soluções começaram a vir na cabeça dela para pequenas coisas. Então, por exemplo, veio na cabeça dela a ideia de fazer os workshops com ela sentada numa poltrona, porque ela fica num palco nos cruzeiros, né? E ela fica de pé e o convidado fica numa poltrona. E ela tem que ficar lá se equilibrando, porque é um navio, né? Tem ondas. Então balança um pouco. E ela, por anos, faz muito tempo que ela dá workshops em cruzeiros. E ela, por anos, não veio na cabeça dela a ideia de que não tem nada demais ela também estar sentada numa poltrona. Então, olha que interessante, né? É como se a gente desbloqueasse o acesso a alguma solução. Outro dia eu fui caminhar com a minha cachorra e eu fui de carro com ela até um lugar que a gente gosta de caminhar e chegando lá eu vi que não tinha levado o pote de água dela. Aí imediatamente veio na minha cabeça a imagem de uma bola de basquete que eu tinha ali no carro, que ela tinha um furo que eu usava para a cachorra justamente poder roer e não ter problema, né, porque já estava furada mesmo. E aí me veio a imagem dessa bola dobrada ao meio. E aí com isso eu criei uma quase uma cumbuca, né? E deu certo, eu consegui colocar água lá para ela beber. Então é isso, a nossa vida fica mais fácil. Agora, como eu disse, isso não significa que a gente não vai ter momentos em que a gente sai do vórtice. E a gente precisa sair do vórtice também. Então é bom que isso aconteça. Porque se a gente não tivesse os momentos que a gente está fora do vórtice, com alguma emoção negativa, a gente não criaria mais, porque é durante a emoção negativa que a gente está pedindo o que a gente quer. Na emoção negativa, a gente está tendo clareza de que a gente não gostou de viver o que a gente está vivendo. Então, isso traz evolução para o universo. Então, o Abraham fala que a nossa evolução estagnaria se a gente não tivesse mais os passos que são os momentos do pedido, que são os momentos da emoção negativa. E eu nunca gostava, né? Quem gosta, né? De ter um momento de sair do vórtex. E eu já tive várias fases, tive fase de não dar muita bola, mas tem fase em que me incomoda. Então, por exemplo, tô manifestando esse monte de coisinha legal, o dia tá legal, mas aí acontece de eu tomar um banho no mesmo meio do dia, super gostoso, com música, e aí quando eu vou ver, tinha água no chão e o sapato que eu pus, eu pisei na água e saí deixando
pegadas de lama, né, no chão branquinho. Aí é uma situação que poderia gerar uma sensação de chateação. E eu pensava muito assim, nossa, então significa que eu não tô alinhada, significa que eu saí do vórtex. E aí eu ficava chateada por ter saído do vórtex, e ficar chateada faz as coisas piorarem mais ainda. Então, uma coisa que tem me ajudado muito recentemente é aquele áudio da meditação da manhã, em que o Abraham lembra a gente que contraste vai continuar acontecendo. Contraste é as coisas ruins, entre aspas, né? É as intercorrências, as coisas que a gente não gosta. E que contraste vai continuar acontecendo, e que eu viver o contraste não significa que eu saí do meu caminho, significa que eu ainda estou no meu caminho, fazendo o que eu propus quando eu vim para esse corpo físico, que é selecionar o que eu gosto, o que eu não gosto, e contribuir para a evolução de todos nós e do universo. Então é algo muito grande. E aí eu prefiro atualmente, quando eu vivo alguma situação de contraste, mesmo mínimo como esse, mas procurar pensar o que eu criei, o que eu estou criando nesse momento. Porque se você tentar pensar que não queria estar sentindo aquilo, ai, não queria estar chateada, não posso ficar chateada. Se eu estiver chateada, eu não estou permitindo o que eu quero, porque vocês aprendem, né, que a gente tem que estar em sintonia com o vórtex. Chateada não é sintonia com o vórtex, mau humor não é sintonia com o vórtex. Então você tem que sair logo dessa emoção negativa porque você não está em sintonia com o vórtex. Mas vocês já devem ter observado na vida de vocês que é impossível você tentar não sentir uma emoção e ela não piorar, ela piora. Se você pensar, não posso ficar chateada, vem mais motivos na cabeça ainda do que aconteceu de ruim, motivos para você ficar chateado com aquilo. Então, eu gosto de pensar isso. O que eu estou criando? O que eu acabei de melhorar no meu vórtex por conta disso que eu acabei de viver? Ah, então tem tal coisa no meu vórtex. E isso é muito legal. Eu vou falar mais disso em outros áudios para vocês, de sintonizar com o que está no vórtex. Mas eu tenho visto que muitos de vocês têm entrado no vórtex com muita frequência. Quando vocês me relatam coisas como ter acabado de pensar que vocês gostariam de entender algo melhor, e aí vocês nem chegam a escrever isso na busca no YouTube, e o YouTube já mostra um vídeo meu que tinha aquela resposta que você estava buscando. Isso é alinhamento, isso é estar no vórtex. Eu tenho vibrado muito de felicidade quando eu vejo esses relatos de vocês, e é muita gente relatando coisas desse tipo. Então isso é muito legal. Agora há pouco mesmo eu tava com uma música na cabeça, uma música gostosa que eu tava com vontade de ouvir, e aí eu coloquei a playlist que tem essa música para tocar, mas eu não cliquei na música. Eu cliquei no aleatório e a primeira música que veio é exatamente a que estava na minha cabeça. Então, isso é alinhamento. Agora, quer dizer que eu nunca tenho momentos de mau humor ou que nunca fico chateada com alguma coisa? Não, claro que não. Só está acontecendo com menos frequência do que anos atrás, e eu estou conseguindo sair mais rápido, fazendo coisas como essas que eu falei para vocês. E eu quero falar para vocês formas de todo mundo entrar com mais frequência no Vortex, mas antes eu quero comentar mais alguns sinais de que você entrou no Vortex naquele momento. Então, uma coisa que eu lembrei agora é até a nossa interpretação das músicas, o modo como você se sente. Sabe aquela música que geralmente você não acha tão bonita, mas tem um dia que ela toca e você fala: Nossa, que linda, ou que delícia, ou que gostosa, ou que empolgante. Nunca tinha visto com esse olhar essa música. Naquele dia que você está interpretando desse jeito mais gostoso, você está no vórtex, você está ouvindo aquela música do mesmo modo que a fonte dentro de você ouve aquela música. E para responder um pouco mais a pergunta da pessoa do Telegram aberto, como eu sei que eu estou no caminho certo, né, que eu estou em direção ao vórtex, que eu estou fazendo coisas que me ajudam, quando você está em direção ao vórtex, você sente alívio. Se a sua emoção anterior estava um pouco negativa, se você consegue ter um pensamento que faça você se sentir um pouco melhor, você sente alívio daquela emoção negativa. Ela melhora um pouco. Ou você sente bem-estar mesmo, né? Então, momentos que você tá alegre, que você tá admirando, que você tá apreciando, que você para admirar uma flor,
que você parece que seus sentidos estão mais aguçados, então as coisas são mais bonitas, a brisa está mais gostosa na sua pele, você sente mais carinho pelo animalzinho que está perto de você, você sente admiração pelas coisas do planeta, você olha para o céu, você olha para uma árvore, você acha lindo. São todos momentos em que a gente está no vórtex ou a gente está entrando no vórtex. E como fazer para a gente entrar no vórtex com mais frequência? Eu vou gravar mais sobre isso quando eu gravar um áudio que vai chamar Como se alinhar com a fonte, mas eu já quero adiantar algumas coisas para vocês antes. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar a importância da gente cuidar do biológico, porque às vezes o motivo do mau humor pode ser que você está com fome, pode ser que você tenha dormido pouco, você está em privação de sono. Então, vamos tentar organizar a nossa vida para a gente ficar bem fisicamente, para já facilitar as coisas. Por exemplo, às vezes você está com um problema na cabeça e você fica tentando resolver aquele problema em vez de almoçar, que já era a hora de você almoçar. E você com fome, você vai ter menos acesso a resolver aquilo. Ou você está chateado com alguém, querendo fazer um telefonema ou querendo já tomar uma atitude, você vai discutir com a pessoa, sendo que você está com fome, era melhor você comer antes. A sua visão daquela situação pode mudar completamente depois que você comer. Mesma coisa dormir. Às vezes você está com um problema e você tenta resolver aquele problema para poder dormir em paz. É o contrário. Se você puder deixar para o dia seguinte, né? A gente fala de deixar o travesseiro ajudar um pouco. Então, vai dormir prestando bastante atenção na sensação do travesseiro macio, sentindo gratidão pelo que deu certo no dia. E o dia seguinte você vai ter mais clareza. Depois de algumas horas dormindo, vamos supor que você estava chateado com alguém quando você foi dormir, tem grande chance de depois de algumas horas dormindo, aquilo já ter passado. Você ter mais clareza de tudo que a pessoa é boa para você, que não foi nada grave o que aconteceu, que você perdoa de boa porque é pouco importante e assim por diante. Então essa é uma das coisas. Outra coisa é a gente pegar o hábito de prestar mais atenção no que a gente está sentindo e fazer alguma coisa a respeito. No começo, não esperar a emoção estar forte e aí tentar achar um pensamento melhor, porque depois que a emoção já está muito negativa, ainda é possível, mas é muito mais difícil a gente conseguir achar os pensamentos melhores, porque a gente tem acesso a pensamentos compatíveis com a faixa de emoção que a gente tá. Então, em emoções negativas, a gente tem acesso a pensamentos que fazem aquela emoção piorar. Então, se você está se sentindo abandonado, que ninguém gosta de você, vai vir um monte de exemplos na sua cabeça de situações que as pessoas não deram bola para você, não te ajudaram, não te respeitaram, não te valorizaram. Então, vai ficar difícil de você encontrar argumentos para si mesmo de que não, as pessoas gostam de você sim, você é uma boa pessoa, olha tal dia, aconteceu isso, isso e isso. Mas você pode achar pensamentos desse tipo logo no começo, com muito mais facilidade. Então, essa é uma proposta para todo mundo também, tentar cuidar mais dos próprios pensamentos. Vocês podem até fazer esse exercício por escrito para ficar mais fácil, para não perder o foco. Então, você começa com o pensamento de onde ele está. Estou me sentindo chateado porque aquela pessoa me tratou daquele jeito. E aí depois você vai caminhando. Mas eu sei que nem sempre é assim. Várias pessoas me tratam bem, eu tenho boas lembranças, eu sou majoritariamente bem tratado na minha vida, muitas pessoas me respeitam, eu gosto de como eu sou tratado quando as pessoas me tratam assim, assim, assado, aí você vai descrevendo. E aí você vai pegando embalo, você vai crescendo naquilo, naquelas ideias, naqueles argumentos, para você se sentir cada vez melhor. E aí, fazendo por escrito, fica mais fácil de você não dispersar nisso de achar um pensamento melhor. Se vier um pensamento na cabeça que faz você sentir um pouco pior, desfaz daquele pensamento e procura outro melhor. Então, a sua emoção é o seu guia. Isso que o Abraham sempre fala. A emoção é nosso sistema de orientação. Se eu me sentir um pouco pior, eu não devo seguir nessa linha de pensamentos. Eu devo procurar outro. Se eu sentir alívio com esse outro pensamento que eu tive, agora eu sei que eu estou no caminho certo. Então, uma das coisas que precisa acontecer é a gente desenvolver um autoconhecimento, uma capacidade maior de se observar e notar a emoção que você está sentindo e a vibração, portanto, né? Que a vibração corresponde sempre à emoção. A gente sabe a vibração que a gente está pela emoção que a gente está.
E eu percebo que muitas pessoas não têm a menor ideia da emoção que elas estão sentindo, porque eu vejo que às vezes alguém dá um toque para a outra, sabe? Ah, você tá levantando a voz, você tá nervoso, e a pessoa fala, não tô. E ela tá, né? Ela não tem noção. Ou a pessoa tá tão acostumada com uma certa emoção que é crônica para ela, que ela não percebe que poderia estar muito melhor. Então, é questão da gente querer mesmo enxergar. E a gente pode até colocar a intenção do que você quer sentir, colocar a intenção de notar mais suas emoções, de ficar mais consciente. Então, quero conseguir ter consciência das minhas emoções. Eu não quero me enganar achando que eu estou sentindo uma coisa quando eu estou sentindo outra. Porque se a gente se engana, a gente não pode fazer algo a respeito. Quando a gente fala, não, tô ótimo, eu tô. Imagina, meu amor tá ótimo. Você está se enganando, né? Muitas vezes. E você não se enganando e sabendo que podia estar melhor, você pode tentar achar pensamentos melhores e realmente começar a se sentir melhor. Então tem muita coisa a ser feito para a gente entrar no vórtex com mais frequência. Uma das coisas é procurar ter momentos em que você possa viver com mais facilidade essa apreciação, esse saborear algo, né? Então, se colocar em situações gostosas, entrar numa piscina ou mesmo colocar os pés num balde d'água, numa bacia, ou mesmo outro áudio eu falei para vocês de da pessoa ficar no mar ou numa piscina por horas, notando apenas a sensação da água conforme ela flutua e o quanto isso é benéfico até para a nossa saúde. E aí eu esqueci de falar para vocês que às vezes entrar na água não é tão acessível assim, mas todo mundo pode deitar na cama, pegar um travesseiro bem gostoso e focar total atenção naquela sensação do travesseiro macio. E mesmo que você adormeça, adormecer focando atenção nisso, com certeza você vai acordar muito melhor. Melhor no que você está sentindo, melhor no que você está pensando, melhor na sua saúde. Então não faça isso com a intenção de acordar melhor na sua saúde, porque aí você já está colocando uma resistência aí, já está causando uma pressão. Faça isso apenas pelo bem-estar em si e deixe a consequência acontecer naturalmente. Então eu espero ter ajudado vocês. Se vocês ainda tiverem com alguma dúvida, coloquem para mim nos comentários. Se vocês tiverem algo para contar das situações que vocês têm entrado no Vortex e do que tem acontecido para vocês, contem, porque isso é muito legal, porque inspira as outras pessoas. E depois eu volto explicando mais para todo mundo se alinhar com mais frequência. Um beijão e até uma próxima!